especiais, tá? Eu divido em dois grupos esses casos, alunos que precisam de algum tipo de atendimento especiais. Os casos que são de lesão, né? Alguma lesão no joelho, na lombar, no pescoço, no quadril, no ombro, que é um caso de lesão mesmo, né? Ou um caso que é uma necessidade especial, um período especial da vida da pessoa. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Tema de hoje, eu vou falar como adaptar para clientes com dores e lesões. Então, se você trabalha com Pilates ou quer trabalhar com Pilates, você provavelmente vai encontrar muita gente que busca o método Pilates para tratar alguma dor, alguma lesão, né? Dor crônica ou aguda, enfim. E aí, como que a gente adapta para esses clientes? Como que a gente faz para preparar a aula para ele? Ou mesmo você tem, às vezes, um cliente que já é seu aluno, e aí ele vai lá e se lesiona, e se machuca, e aí? Você não tinha preparado aquela aula, não está preparado para aquela aula. Com o meu método, vocês vão estar preparados todo o tempo, a qualquer hora, para atender esse tipo de cliente, sem titubear, sem ter dúvida. Você vai saber o que fazer, tá? Hoje mesmo, minha aluna chegou na aula com dor na lombar, ficou muito tempo em pé, com um sapato inadequado, médica, né, trabalhando em pé, e chegou com dor na lombar, e eu não tinha preparado uma aula para dor lombar, mas estava preparada para atender. Então, como que a gente faz para estar preparado para atender um cliente que tem algum tipo de dor, algum tipo de lesão? Esse é o tema da live de hoje, tá bom? Casos especiais, tá? Eu divido em dois grupos esses casos, alunos que precisam de algum tipo de atendimento especiais. Os casos que são de lesão, né? Alguma lesão no joelho, na lombar, no pescoço, no quadril, no ombro, que é um caso de lesão mesmo, né? Ou um caso que é uma necessidade especial, um período especial da vida da pessoa. Como, por exemplo, gestantes, crianças, idosos, alguém que tem algum tipo de obesidade. Então, a gente vai dividir nesses dois grupos, tá? Casos especiais, de necessidades especiais, aulas para grupos de gestantes, aulas para grupos de criança, para idoso, enfim. E para casos de lesões, joelho, lombar, pescoço, quadril. Vamos separar nesses dois grupos. Combinado? Muito bem. Primeiro de tudo, dentro do método Pilates, a gente não trabalha com a causa, o problema, a dor. A gente trabalha o corpo como um todo. Então, o aluno chega lá com dor lombar, eu não vou olhar para a dor lombar, somente para a lombar desse aluno. Eu vou olhar ele como um corpo inteiro, né? Então, eu não vou separar por partes. E eu vou focar a minha aula nos pontos fortes dele, tá? Iniciando por onde ele não sente a dor. Então, se é um problema na lombar, eu vou focar em outras partes do corpo e não vou dar foco para aquela lombar dele. Se é na cervical, eu vou deixar a cabeça dele apoiada e não vou trabalhar movimentos naquele pescoço o tempo todo. Eu vou trabalhar com o corpo dele como um todo, certo? Então, partindo deste princípio de que a gente vê o aluno não como a dor, como o sofrimento, a gente vê o aluno como um todo, a gente vai primeiro avaliar este cliente. Como que ele se movimenta, como que ele anda, né? A expressão corporal dele. Isso já vai me dizer qual a tendência dele. Então, às vezes, um cliente tem uma dor no pescoço e tudo ele faz com o ombro encolhido, né? Então, a gente já sabe que aqui, ó, há muita tensão, né? Qualquer coisa que ele vai fazer, ele aciona primeiro essa musculatura e depois faz o movimento. Quando ele deveria primeiro contrair o powerhouse, o centro de força dele, para depois fazer qualquer movimento. Então, a gente já vê aí alguns padrões só observando o cliente. Segundo, pergunte qual a origem desse problema, qual ação que ele faz que gera dor. Se foi algum acidente, se foi algum movimento repetitivo, se ele sabe de onde que surgiu essa dor e qual tipo de movimento que ele faz que desencadeia a dor. A gente vai evitar esse movimento, tá? Quanto tempo ele já sente esses sintomas? E aí a gente vai saber se é uma dor que já é crônica, se é pela posição que ele fica, né? A gente já vai começar a ter alguns sinais aí de onde que vem, já saber histórico, né, dessa dor. O médico liberou para os exercícios? Isso é muito importante saber também, porque às vezes não é o caso de fazer
Pilates como um exercício físico, né? Talvez ele precise fazer ainda algum tipo de fisioterapia, o médico não liberou, ele não deveria estar se exercitando. Casos mais graves, tá? Mas é bom perguntar e ter certeza, principalmente para gestantes, que a gente vai atender também. Vai ter gente que vai estar lá com 20 semanas e vai querer começar a fazer Pilates, nunca fez nenhum exercício na vida. Então, você tem que estar a par sobre esse histórico dessa cliente também, tá bom? Isso aqui eu tô passando é para qualquer tipo de caso especial, tá? Não é só para lesões ou só para as necessidades especiais, para qualquer caso especial. Pergunte qual o nível da dor, tá? E se está sentindo na hora da aula. Porque às vezes a pessoa tem uma dor nas costas, não sabe explicar muito bem se tem lesão ou não, mas na hora não tá sentindo. Não, eu sinto mais quando eu tô no trabalho, eu sinto mais quando eu me deito, eu sinto mais quando eu faço determinado movimento. E talvez aí não seja caso de lesão, seja dor por postura, né? Porque esse cliente precisa mesmo se movimentar. Então é importante você saber se ele tá sentindo dor na hora. E se ele estiver sentindo dor na hora da aula, aí sim a gente vai ter que levar muito a sério e fazer considerações sobre essa aula. Agora, se ele não está sentindo dor na hora da aula, a gente tem que descobrir em que movimentos que ele faz dor, e a aula vai ter que ser o tempo todo monitorada, né? Para que qualquer momento que ele sinta dor, ele fale para você, não é para ficar fazendo exercício sentindo dor e não falar para o professor, tá? Outro detalhe muito importante que às vezes a gente esquece de perguntar para o cliente é se ele está tomando algum tipo de medicação. Principalmente se ele for tomar um anti-inflamatório, que ele pode sentir algumas tonturas durante a aula, ou se ele tomou relaxante muscular, que daí ele nem deveria fazer a aula. E às vezes o aluno tomou um medicamento que tem relaxante muscular e ele nem se ligou, ele já tomou aquilo pensando que ele vai sentir dor depois da aula, sabe? Isso acontece, não acontece pouco, isso acontece muito. Não só em alunos que têm lesão, mas às vezes o aluno faz a aula e depois fica dolorido, e aí ele já se precaver fazendo isso. Não deixe o seu aluno tomar relaxante muscular antes da aula, tá? Oriente ele que tome depois da aula, se o médico pediu para que ele tome, enfim, se faz parte do tratamento dele, tá? Então, evite atender clientes que tomem anti-inflamatório e relaxante muscular antes da aula. Se tomar um anti-inflamatório, se ele teve que tomar, já sabe que pode ser que ele fique um pouco tendo tonturas, então evite movimentos de levantar e sentar o tempo todo, tá? Pergunte, questione o seu cliente qual a rotina de exercícios ou de atividades físicas que ele tem agora, tá? Se é uma pessoa mais ativa, se é uma pessoa mais sedentária, isso tudo vai te dar subsídios para sua aula. Se é uma pessoa que fica o tempo todo trabalhando na frente do computador e sentada, então ele vai ter os flexores de quadril um pouco mais encurtados, ele vai ter uma tendência a uma postura mais cifótica. Se é uma pessoa que trabalha muito tempo em pé, provavelmente ele tem uma tensão na lombar dele, ou talvez ele tenha uma projeção de quadril à frente. Então, várias coisas sobre a rotina desse cliente já vão te dar pistas de como tratar, como trabalhar com esse cliente. Talvez ele já corra, isso também vai nos dar informações, o tipo de atividade que ele faz fora do Pilates. Então, saiba qual a rotina física dele atual, né? Porque às vezes a pessoa, não, já fiz Pilates. Quanto tempo? Há 4 anos atrás, tá? Perguntem, questione. E aí vem o nosso enfoque de aula. Inicie sempre através do centro de força, que é o nosso sistema para iniciante dentro do método que eu falei para vocês, né? Dentro do meu método de ensino, a gente tem a forma de aula iniciante, em que a gente faz os exercícios com muita precisão, e que na hora que o aluno vai fluir, a gente dá dicas de ativação de centro de força. Quando o aluno é iniciante, a gente enfoca, o nosso enfoque de aula vai ser em primeiro powerhouse, acionamento de abdominais, músculos de quadril, músculos da coxa, tá? Então a gente vai enfocar nessa região principalmente, certo? Peça para o cliente, enquanto você está dando aula, para que ele ouça o corpo dele, né? Para que ele esteja atento aos sinais que o corpo dele vai dar para ele e que para você não são perceptíveis. É sentir qualquer desconforto. Né? Não precisa nem ser a dor, porque às vezes o cliente acha que tem que sentir aquela dor insuportável. Não, se ele sentir qualquer desconforto, te avise, principalmente em caso de lesões. Tá? Às vezes, se tem alguma hérnia na lombar, às vezes o cliente não sente a dor, mas ele pode sentir um peso, um calor na região, algum desconforto naquela região que não chega a ser uma dor. Então já é um sinal e você tem que estar a par disso para saber até qual
o nível que está essa lesão, o grau que está essa lesão. Então, peça para o cliente esteja atento e não tenha medo de te avisar. Porque se for necessário, você adapta o exercício ou você passa para um outro exercício, você modifica para ele, tá? Mas às vezes o cliente não quer dar o braço a torcer e ele não quer pular exercício e acha que você vai tratar ele com diferença. E não é isso, tá? É só que alguns movimentos você precisa adaptar para aquele cliente. Só que para isso você tem que saber o que está acontecendo no corpo dele. A gente não sabe de tudo só olhando. Tem coisas que assim que o aluno que sente é que tem que te dizer, tá bom? Bom, então como eu já falei, o cliente vai estar atento a qualquer desconforto que ele sinta no corpo dele. E em caso de dor em algum movimento, não execute aquele movimento. Se ele sente dor quando ele estica a perna para o teto, por exemplo, e você tenta adaptar flexionando um pouquinho o joelho, mas ele ainda sente dor, não insista nesse movimento, troque, tá? Faça outro exercício. Se ele sente dor quando ele faz uma flexão da coluna para frente, não faça a flexão da coluna para frente, tá? Não insista no movimento. Se ele sente dor, mas é pouca dor, não insista. Tá? Passe para um outro movimento. Tem tantos exercícios dentro do método Pilates, não tem por que a gente insistir naquele exercício que ele sente dor. Tá? Tem outras formas de trabalhar aquela mesma musculatura. E fique constantemente avaliando o cliente, tá? O movimento dele e use o tal do termômetro, né? Que eu falo muito, usar o seu termômetro, que é observar as expressões faciais do cliente, porque às vezes ele não está te falando que ele está sentindo dor, mas o corpo dele está dizendo. Então é um apertar de olhos, é um encolher de ombros, é algum sinal que o corpo dele vai te dar, mostrando que aquilo ali não está fácil. Ele tranca o ar, né? O aluno tranca o ar, e está te dizendo que aquilo não está fácil ou que está sentindo dor. Tá? E ele não se dá conta de te dizer, de parar o movimento, ou ele não quer parar. Tá bom? Tem clientes que não querem parar, que querem fazer porque acham que precisa. Enfim. Então, esteja sempre constantemente avaliando o corpo do seu cliente enquanto ele está em movimento, tá bom? E no final da aula, peça para que o seu cliente observe como que ele se sente no dia seguinte, quem sabe até no outro ainda, tá? E informe se ele sentiu alguma dor ou algum desconforto, porque talvez durante a aula inteira ele não sentiu dor, não sentiu desconforto, ficou tudo muito bem, e o corpo está lá aquecido, né? E aí ele chega em casa, o corpo esfria, e aí começa a sentir alguma dor, algum desconforto no dia seguinte, tá? Então pede para que ele observe e que te dê esse retorno no dia seguinte, sim? Bom, como que a gente faz, então, para estar preparado quando chega esse aluno, né? E a gente não fez um planejamento de aula, porque a gente não sabia que ele ia estar com dor, com lesão. Então, quando o cliente chegar com algum tipo de lesão e ele te passar essa lesão com antecedência, tente estudar sobre essa lesão que ele tem, sobre o caso dele, falando, se possível, com o médico dele, né? Faça uma pesquisa detalhada sobre o que pode, o que não pode naquele caso dele, se você não conhece, né? O que é, por exemplo, a primeira vez que eu peguei uma espondilolistese, eu não sabia o que era uma espondilolistese, eu tive que consultar, buscar informação. E no final das contas, eu desenvolvi uma maneira de dar aula para quem tem dor na região da lombar, né? A maioria é na região de lombar, então eu já sei se tem uma espondilolistese na lombar, tem um protocolinho de aula lá preparado para esse tipo de cliente, que é questão na região lombar, eu já sei como seguir a minha aula, tá? Mas se você ainda não conhece aquele caso, não sabe ainda, precisa investigar, converse com o médico do seu cliente, ou converse com algum instrutor de Pilates mais experiente, né? Alguém que já tenha atendido um caso parecido e que possa te orientar, né? Por isso que é muito importante a gente ter um mentor, alguém com quem a gente tenha essa referência e possa ter contato com essa pessoa para tirar dúvidas. Olha, eu tô com um caso assim, já tentei isso, já tentei aquilo. O que mais eu posso ver? Que alguém pode ter um olhar diferente sobre esse atendimento que você não tem ainda, tá? E, acima de tudo, por mais que você entenda sobre o caso, saiba que, às vezes, né, um aluno vem com uma protusão, né, discal, né, alguma parte da coluna, e é algo que você já sabe como atender, já está batido para você, já sabe o que pode, o que não pode, mas o aluno não sabe, seu cliente não sabe. Então, respeite
os medos do seu aluno, as limitações dele, as frustrações dele. Porque cada um vai lidar com o seu caso de uma maneira diferente. Tem gente que vai aceitar de boa e vai querer ir mesmo treinar, tem gente que vai ter medo de se movimentar, né? Tem gente que tem medo de se movimentar, acha que a solução seria ficar em repouso para aquela dor passar, para aquela dor sair, né? Nós que trabalhamos com movimento, sabemos que o movimento cura. O movimento tira essa dor e trata o corpo dele, que ele precisa fortalecer esse corpo, fortalecer as articulações para parar de sentir dor, né? Mas nem sempre a pessoa que está naquela situação de dor está preparada para isso. Ela precisa de um tempo para entender que aqueles exercícios vão ajudá-la. Então, respeite o tempo do seu cliente e a maneira como ele lida com a situação dele, tá bom? Então, vamos lá. Casos mais frequentes que a gente encontra no Pilates, tá? De pessoas que vêm buscar as aulas de Pilates. Claro que a gente vai encontrar pessoas que buscam as aulas de Pilates porque querem melhorar a postura e a pessoa tem cifose, tem escoliose, tem hipercifose, hiperlordose, tem uma escoliose, tem algum desvio postural e a gente vai tentar trabalhar dentro das necessidades desse corpo, né? Então, se a pessoa tem muito cifose, a gente vai trabalhar extensão da coluna, né? Trabalhar a abertura do peito. Geralmente, algumas pessoas têm cifose, também tem uma hiperlordose, uma lordose alta, né? Que não é bem na parte de baixo da lombar, é quase no encontro da lombar com a torácica. E a gente vai trabalhar bastante round, bastante arredondamento da região lombar, abertura da lombar, dando mobilidade para essa região. Tem gente que vai ter hiperlordose, a gente também vai fazer esse mesmo trabalho de acionamento de centro, de enrolar cóccix, de trabalhar bastante essa mobilidade da região da lombar. Escoliose, a gente vai trabalhar bastante exercícios de torção, de torções, né? Trabalhar torções com crescimento axial, e a gente vai trabalhar também bastante exercícios de flexão lateral e alongamento com crescimento, tá? Mas assim, a pessoa tem desvio postural e não sente dor, o que ela precisa? Ela precisa se movimentar, ela precisa fazer pilates. Os próprios exercícios de pilates são pensados para trazer esse equilíbrio para o corpo. Tá? A gente não precisa pensar muito na sequência de MET, na sequência de reforma e de outros equipamentos. A gente tem que pensar em exercícios que vão ser melhor para o caso dela. Mas não precisa pensar em exercícios que ela não pode fazer. Ela vai poder fazer tudo, a gente só vai escolher alguns exercícios que vão dar mais ênfase para a necessidade daquele aluno. Mesma coisa vai ser quando a gente pensar em crianças, a gente vai evitar equipamentos, a gente vai trabalhar mais o MET. Idosos talvez não consigam fazer alguns movimentos. Tem alguns casinhos assim que se tiver osteoporose ou osteopenia, a gente tem que cuidar. Mas se não é ou não tem lesão, a gente não precisa se preocupar com o que deve ser retirado. A gente tem que se preocupar com aquilo que ele vai ou não conseguir fazer. Gestante também, a gente vai preocupar com trimestres gestacionais. E aqui eu deveria daí fazer uma live só de gestantes. Então, entendam que eu vou pegar aqui no foco daqueles casos especiais que eu falei, que eu divido em duas partes, casos especiais que têm lesões e casos especiais que estão passando por uma necessidade especial. Eu vou focar nos casos especiais de lesões. E aí poderia ser de cervical, de lombar, joelho, enfim, vários pontos de lesão. Eu vou focar em dois tipos que são os que mais aparecem dos clientes de Pilates, tá? Que é cervical e lombar, tá? Muitos clientes com dor ou lesão de cervical, dor ou lesão de lombar, procuram o método Pilates, ou porque ouviram falar que vai ajudar a postura, ou porque o médico indicou. Então, a gente tem que estar preparado para receber esses dois tipos de clientes. Então, eu vou falar aqui para vocês um protocolo, um passo a passo de como orientar uma aula para esse tipo de pessoa. Não vou falar aqui em exercícios de Pilates para essas pessoas, porque a gente parte do princípio que o mat é completo, é inteiro, né? A gente vai poder trabalhar tudo, a gente talvez tenha que tirar algumas coisas e cuidar outras. E é sobre isso que eu vou falar, tá? Então, vamos começar com a cervical. Quem tem dor ou lesão da cervical, pode ser que tenha o tempo todo, ou pode ser que tenha, mas na hora da aula não tenha, tá? Vamos partir assim. Então, tem gente que tem dor, tem lesão e vai ficar o tempo todo com essa dor, ou o tempo todo com essa lesão, obviamente. Ou aquelas pessoas que sentem dor, talvez até tenha lesão, mas não é o tempo todo, tá? Porque é algo mais leve, uma leve protusão, ou uma tensão, algo assim. Às vezes as pessoas têm bruxismo,
né? E essa tensão gera desconforto da TM, dor de cabeça, enfim. E a gente tem que evitar também tensões nessa região. Então, nesses casos, vamos pensar primeiro, um caso de dor aguda. A pessoa já vem com uma lesão na cervical, desgaste já nas vértebras da cervical, já tem pontos de calcificação, então é algo mais realmente crítico e que precisa de uma atenção. Eu já vou começar com esse cliente pensando que talvez ele precise de um apoio de cabeça. Por quê? Porque ele vai fazer a aula inteira com essa cabeça apoiada, pelo menos as primeiras aulas, enquanto ele está com uma dor aguda, eu vou tratar dor aguda, tá? Está com dor aguda, chegou assim, estou com dor no meu pescoço, está doendo no meu pescoço. Eu vou partir do princípio que ele precisa de um apoio de um travesseirinho, se alguém tem aqueles cones cervicais, que é para apoiar bem atrás aqui da cervical, a gente usa aquele cone cervical chamado, muito conhecido como tatuzinho, né? Que ele é um cascudinho assim, né? Parece um casco de tatu, em que ele encaixa perfeitamente na cervical, ou um travesseirinho baixo, tá? Não é para usar um travesseiro alto. Se o cliente está fazendo aula em casa, ele pode até usar as almofadas de casa, mas assim, por exemplo, a minha almofada aqui, ela talvez já seja um pouco alta demais, tá vendo? Ó, muita coisa. É algo assim, tá? Pequenininho. Daí a gente pode até pedir uma toalha para que ele pegue uma toalha de banho e dobre, ou enrole a toalha de banho e coloque embaixo do pescoço, tá? Por quê? Porque esse cliente, se ele levantar a cabeça, ele vai botar muita carga nessa região da cervical dele. Ele tá com essa região provavelmente enfraquecida. Então, eu vou evitar levantar a cabeça dele, tá bom? Já vou daí começar a aula já com esse apoio para a cabeça dele, já prevendo que ele vai ter que manter essa cabeça apoiada, tá? Agora, se ele só sente dor quando ele levanta a cabeça, eu vou manter a cabeça dele apoiada. Então, também vou deixar aquele travesseirinho ali perto. Eu não vou partir do princípio que ele já tenha que fazer tudo com a cabeça apoiada, mas eu já vou deixar meu travesseirinho ali perto para caso ele precise apoiar essa cabeça, tá? Só que pensem comigo. Se a região tá fraca e ele sente dor e precisa fortalecer, talvez seja interessante fazer esse cliente levantar a cabeça de vez em quando, e claro que não o tempo todo, tá? Então, muitas vezes, essa dor que o cliente sente e essa lesão que ele acabou tendo ali na cervical foi gerada pela falta de força muscular do centro de força. Talvez não só a falta de força muscular do centro de força, mas o fato de, por não ter a força no abdômen, ou não utilizar essa força através do abdômen, ele começa a utilizar e compensar todas as forças na região da cervical, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar ativação de centro de força em primeiro lugar, como num aluno iniciante, e nosso foco vai ser trabalhar de um centro estável, né? Tanto região de abdominais, coxas, toda essa região de cintura pélvica, a gente vai ter esse foco, tá? Que é o primeiro powerhouse. Então, a gente vai focar nisso, e para poder ativar mais a ação dos abdominais, que estão nessa região de primeiro powerhouse, subindo, elevando a cabeça e os ombros do chão, a gente consegue ativar mais. Então, a gente vai subir a cabeça e os ombros do chão sempre que possível, para iniciar o movimento, pelo menos, tá? Para que ele possa iniciar os movimentos dele acionando a musculatura abdominal. Então, por mais que o cliente tenha dor, lesão na cervical, eu vou deixar o travesseirinho ali para ele apoiar a cabeça, mas se for possível, eu vou estimular para que pelo menos ele suba a cabeça e os ombros para entrar na posição do exercício, para ativar o abdômen dele e começar esse exercício através do centro de força. E aí depois, se ele não suportar manter aquela cabeça e os ombros elevados, ele apoia a cabeça novamente. Então, se ele vai começar, por exemplo, o 100, que são 10 respirações profundas, com a cabeça e os ombros fora do chão, eu vou botar ele na posição inicial do 100, levando os joelhos para o peito, subindo a cabeça e os ombros, e ele vai fazer o 100 por algumas repetições com a cabeça elevada. Cansou ou começou a sentir desconforto no pescoço, apoia a cabeça e continua com a cabeça apoiada, tá? Se possível, certo? Então, mesmo quando a gente for fazer os abdominais, a série de abdominais é outra série em que a cabeça e os ombros ficam elevados. Eu vou cortar os abdominais desse cliente? Claro que não, ele precisa trabalhar a região abdominal dele. O que eu vou fazer? Vou começar os exercícios da posição de cabeça e ombros elevados, para ele ativar o centro de força dele.
E assim que ele sentir a dor no pescoço, a tensão no cervical, ele vai apoiar a cabeça. Terminou o abdominal, vai ter outro, né? Antes a gente faz uma pausa, ele movimenta o pescoço para um lado para o outro, para alongar um pouquinho a região, essa musculatura. E aí sim ele iniciar o outro abdominal, tá bom? Então, assim, não partam do princípio que o cliente já precisa do travesseirinho e nem partam do princípio que ele vai ficar com a cabeça e ombros apoiados a aula inteira. Entretanto, lembra que eu disse para respeitar o cliente e a maneira como ele lida com a dor e a lesão dele. Então, se o cliente se sentir mais confortável em fazer a aula com a cabeça e os ombros apoiados, permita que ele faça isso, que é melhor que ele faça algum movimento, sendo guiado e orientado corretamente para fazer esses exercícios e com a cabeça apoiada, do que ele continue fazendo o que ele estava fazendo. Nada, né? Provavelmente não estava fazendo nada. Então, permita que ele faça o exercício assim, certo? E aí, depois, quando o cliente já está fazendo aula de Pilates com a gente há algum tempo e ele ainda sente algum desconforto ou tem uma lesão na cervical, aí nós vamos evitar exercícios que levam o corpo acima da cabeça, tá? Então, exercícios como jackknife, rollover, control balance, esses exercícios nós vamos evitar fazer com esse aluno, tá? Só quando ele não tiver mais dor nenhuma, tiver tudo 100%, a gente pode experimentar um exercício e ver como que vai ser, como que ele ficou, tá? Mas a gente tem que evitar, principalmente se for uma lesão, como, por exemplo, o desgaste das vértebras, né? Algum tipo de calcificação, tá? Também vamos evitar fazer exercícios de rotação da cervical, de hiperextensão excessivos, tá? Isso não quer dizer que ele não vai fazer rotação ou que ele não vai fazer uma hiperextensão, tipo um swan. Ele vai poder fazer, o que ele não vai fazer é excessivo, jogar a cabeça para trás ou fazer uma rotação em que tenta olhar para trás, algo assim. São rotações e hiperextensões suaves que ele vai fazer na região da cervical, certo? E só se ele não sente dor. Se ele sente dor, aí não faz. Tá bom? Bom, o segundo caso, clientes com dor lombar, tá? Mesma coisa da questão da região da cervical. Ele pode ter dor na lombar, uma lesão na lombar, mas chegar na aula e estar sem dor naquele momento. E isso vai me dar um protocolo de aula diferente. Agora, se ele está com dor aguda, né, se ele chegou na aula e ele está com dor na hora da aula, aí sim eu vou evitar exercícios na posição sentado, para evitar essa pressão que gera na região lombar, tá? Então, às vezes, o cliente chega sem dor para aula de Pilates, ele chega sem dor para aula de Pilates, mas no trabalho ele sente dor, e aí você vai ver ele trabalha sentado o dia inteiro. Né? Isso já nos dá aquilo que eu falei, já nos dá algumas pistas, né? Ou ele não sente dor, mas ele corre, e depois da corrida ele sente dor. Então, talvez o impacto da corrida faça com que ele sinta dor. Tá? Então, a gente já tem algumas pistas ali. Se o aluno chega na aula de Pilates e está com dor, eu vou evitar exercício sentado. Se o aluno trabalha muito tempo sentado e sente dor no trabalho dele, mas chegou sem dor, eu vou dar exercício sentado para ele? No começo, não. No começo, eu vou dar exercício para ele deitado, porque ele já fica o dia inteiro sentado e a gente já sabe que isso gera dor. Tá? Então, sim, é muito importante toda aquela conversa que eu coloquei aqui no início da live, é muito importante vocês questionarem o aluno antes de fazer a aula, tá? Então, sempre separam 5 minutinhos da aula para perguntar como que tá hoje, como que ficou depois da última aula, sentiu alguma dor. E esse cliente que não sente dor, que na hora da aula não está com dor, você pode fazer um exercício sentado? Pode, mas daí na aula seguinte pergunta para ele como é que ficou depois da aula. Terminou a aula, diz para ele, observa como é que você vai estar amanhã. E aí na próxima aula me conta. E daí na próxima aula você anota em algum cantinho perguntar sobre a aula anterior. E aí quando ele chega você diz, então como é que foi na aula passada? Ficou com dor depois? Para você saber se dá para inserir exercício sentado já ou se é melhor evitar ainda, tá bom? Então, se o aluno chegar com dor na aula, está com dor naquele momento, evite exercícios sentados para não ter essa pressão na região lombar. Às vezes o aluno senta e deixa a coluna também meio corcundinha e deixa toda a sobrecarga, todo o peso do corpo dele na região da lombar, tá bom? Também vai evitar as flexões de tronco. Quando ele está com dor, presta atenção, quando ele está com dor, estou com dor na minha lombar, a gente vai evitar, principalmente dando muita ênfase na flexão de tronco.
certo? Ah, então é proibido, aluno que tem dor na lombar é proibido fazer flexão de tronco? Não, não é proibido, mas se ele está com dor na hora da aula, a gente vai evitar. E não tem por que dar um monte de exercícios de sentado, ou de flexão, ou de rotação, se ele está com dor. A gente vai fazer a maioria dos exercícios deitado para tirar a ação da gravidade sobre a coluna dele e distribuir no corpo dele. Trabalhar deitado, crescimento axial, fortalecimento de centro. Certo? A gente vai focar muito em trabalho de centro de força, muito em trabalho de powerhouse, tá bom? Então, trabalhos deitados, em foco no centro de força, no powerhouse, e trabalhar de dentro para fora e de dentro do centro para cima. Trabalhar esse crescimento axial, tá? A gente vai trabalhar, tirar essas compressões das vértebras dele. Sim? E assim que possível, então a gente está fazendo esse trabalho de força mais deitado, a gente vai iniciar um exercício de extensão da coluna bem suave. Não é para subir todo o corpo do chão, é tirar a coluna de forma suave do chão, ainda enfatizando mais a ação de centro de força e esse crescimento axial, para ele não acabar compensando essa extensão na lombar. Tá? Não é para ele forçar a lombar, é para ele fortalecer os paravertebrais sem necessariamente compensar tudo na lombar. É para fazer isso ativando o centro de força, tá bom? Além disso, a gente vai trabalhar principalmente pelve neutra, evitar antero e retroversão, tá? Para ele poder fazer os movimentos, as atividades do dia a dia dele, sem precisar compensar nas articulações, para que os músculos dele sejam mais fortes e consigam compensar qualquer tipo de impacto que ele tenha dentro do dia a dia dele, seja ficar muito tempo sentado, seja ficar muito tempo em pé, seja fazendo a corrida que ele gosta de fazer, a corrida dele. Então a gente acaba permitindo que o cliente descubra e melhore, potencialize as forças dele para tratar aquela dor que ele tem. Entenderam que quando é uma questão de cervical, eu não vou ficar fazendo exercício manipulando a cervical dele no Pilates. Pilates não vai ser uma fisioterapia. Se ele precisa desse tratamento, dessa manipulação da cervical, ele vai fazer fisioterapia. Ah, mas eu sou fisioterapeuta e eu também dou aula de Pilates. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se você vai dar um tratamento de fisioterapia para ele, você vai manipular a cervical dele. Tudo bem, tranquilo. E aí você está super capacitado e tem habilidades para fazer isso. Agora, se o seu cliente está te buscando para fazer aula de Pilates, você vai fazer aula de Pilates para ele e, por acaso, ele tem uma dor, uma lesão na cervical. Então, você vai dar a aula de Pilates para ele e, se você identificar, você é fisioterapeuta, identificou que ele precisa de um tratamento de fisioterapia para a cervical dele, você pode vender um outro produto, né? Você pode vender, além das sessões de Pilates, uma sessão de, seja lá o que ele precisa dentro da fisioterapia, que você que é o profissional de fisioterapia vai saber melhor do que eu, tá? Mas dentro do Pilates a gente não vai manipular. Principalmente quem é profissional de educação física, ou pessoal da dança, ou seja lá qual for a outra formação que trabalha com Pilates e que não tem esse conhecimento de tratamento de lesões. A gente não trata lesão, a gente dá aula de Pilates. Então, qual procedimento? Cervical, tem dor aguda, deixa mais em repouso a cervical, trabalha centro de força. Aonde que começa o segredo do Pilates de um centro de força estável, de um exercício concentrado, trabalhando com precisão? Lembra dos princípios do método Pilates? É eles que vão levar o cliente a fazer o exercício com um corpo forte, com uma mente forte e com um espírito forte, aquela tríade que o Joseph Pilates trabalhava. Certo, gente? Eu poderia falar aqui de várias lesões, de vários protocolos para cada caso. Eu trouxe aqui os dois que são os principais, que são dores e lesões de cervical, dores e lesões de lombar. São os que mais procuram. As pessoas hoje mais procuram Pilates por esses dois motivos, tá? Se a gente for ver pesquisa de Google para dor nas costas, tem aos montes. Então, eu trouxe esses dois que eu acho que vocês têm que estar preparados para atender esse tipo de cliente e saber como fazer. Então, meu aluno está sentindo dor nesse exercício, o que eu faço? Manda ele baixar a cabeça, deixa com a cabeça apoiada. Meu aluno terminou a minha aula, saiu com dor na lombar, o que eu vou fazer? Tira os exercícios sentado, tira os exercícios de flexão de coluna, trabalha esse corpo mais alinhadinho, tá? Então, tem esse protocolo na manga para quando você ter um cliente nessa situação, já saber na hora como fazer uma aula para ele e depois, aos poucos, você vai
buscando mais informações dele durante os exercícios e planejando melhor o que você vai fazer nas próximas aulas. Tá? Eu queria trazer aqui uma solução rápida e fácil para que vocês pudessem já aplicar. Obrigada por quem assistiu até aqui. Até. Tchau, tchau.